3 homens entraram em uma água congelante no meio da noite e desapareceram da prisão mais segura do planeta. O FBI disse que eles morreram. A lógica diz que era impossível sobreviver. Mas existe um detalhe que fez muita gente duvidar da versão oficial por décadas e que muda a forma como encaramos o crime mais famoso da história. Neste vídeo, você vai entender cada segundo da fuga lendária de Alcatraz. Não apenas a versão rápida dos jornais, mas o plano real, a engenharia genial criada com lixo, os erros inacreditáveis da segurança, a tensão daquela noite e os mistérios que mantêm o caso vivo até hoje. Será que Frank Morris e os irmãos Anglin realmente conseguiram escapar? Enquanto a maioria dos presos via apenas grades e desespero, Frank Morris via padrões. Enquanto os outros aceitavam a sentença, ele passava os dias estudando a acústica do pavilhão, as falhas das paredes e os minutos exatos entre cada ronda dos guardas. Órfão desde a infância e com um histórico inacreditável de evasões por onde passava, Morris não encarava uma penitenciária como um fim de linha, mas como uma equação de lógica pronta para ser resolvida. Em 1960, após assaltar um banco, ele foi transferido para Alcatraz, a fortaleza criada nos anos 30 para isolar os detentos mais problemáticos dos Estados Unidos. O lugar era cercado por ventos cortantes, águas com menos de 15 graus e correntes marítimas violentas. Mas ao reunir sob o mesmo teto mentes obcecadas por liberdade, o governo acabou criando o laboratório perfeito. Ao pisar na ilha, Morris olhou para o concreto e encontrou seu maior desafio. Dentro da cela minúscula de 1,5 metro por 2,5 metros, ele era submetido a uma rotina sufocante de controle. Mas em vez de ser quebrado pelo sistema, Morris começou a mapear as fraquezas do prédio. Sozinho ele não conseguiria executar o plano, então recrutou os irmãos John e Clarence Anglin, conhecidos pela enorme habilidade manual e também com histórico de fuga, além de Allen West para ajudar no trabalho pesado. Observando as instalações, Morris notou que a parede de concreto atrás da grelha de ventilação de sua cela estava fragilizada pelo armarinho salgado e dava acesso a um corredor de serviço esquecido. Mas havia um problema brutal: como furar concreto reforçado até criar uma passagem sem fazer barulho dentro de um presídio lotado de guardas? A solução veio do improviso radical. Sem ferramentas profissionais, o grupo usou colheres de metal contrabandeadas, moedas afiadas e montou uma furadeira artesanal, adaptando o motor de um aspirador de pó quebrado. Para encobrir o ruído estridente, eles perfuravam o concreto exclusivamente durante a hora da música, momento do dia em que os detentos podiam tocar instrumentos no pavilhão. A poeira de cimento era descartada nos vasos sanitários e os buracos gigantescos eram escondidos com painéis falsos de papelão, pintados com tintas conseguidas na oficina. Durante meses, centímetro a centímetro, a equipe trabalhou em segredo até atravessar a parede e ganhar acesso ao corredor de serviço. Só que isso gerou outro obstáculo gigantesco. Mesmo que conseguissem sair da cela, como enganariam os guardas nas contagens noturnas que aconteciam a cada hora? Foi então que eles criaram os clones de cera. Moldaram cabeças em tamanho real, usando uma mistura de papel higiênico, sabonete, cimento em pó e água, dando tom de pele com tinta. O toque final veio da barbearia do presídio, onde os irmãos Anglin recolheram fios de cabelo humano do chão e os colaram um a um nas peças. Na noite da fuga, colocaram os manequins sob as cobertas para simular corpos dormindo, enganando perfeitamente a iluminação fraca das rondas dos guardas enquanto trabalhavam no teto do presídio. Ali em cima, na área desocupada, montaram uma oficina clandestina para resolver o teste mortal. Como cruzar quilômetros de águas congelantes sem morrer de hipotermia em questão de minutos? Nenhum deles sobreviveria nadando. Baseando-se em técnicas de flutuação que relataram ter visto em revistas da época, o grupo reuniu mais de 50 capas de chuva de borracha, roubadas ou negociadas com outros detentos. Eles cortaram e colaram o material com cola caseira aquecida nos canos de vapor da tubulação. Para inflar a balsa e os coletes salva-vidas sem chamar atenção, adaptaram uma sanfona para funcionar como bomba de ar manual e esculpiram remos usando compensado de móveis velhos. Na noite de 11 de junho de 1962, a tensão atingiu o limite. Às 21h30, o sinal de apagar das luzes soou. Os corredores afundaram na penumbra.
Os guardas fizeram a última contagem formal, olharam para as camas e viram o que pareciam ser 3 homens dormindo profundamente. Mal sabiam que eram apenas as cabeças de cera. No silêncio absoluto do pavilhão, apenas com o som dos próprios corações batendo no peito, Morris e os irmãos Anglin removeram os painéis falsos e deslizaram para o corredor de serviço. Mas no escuro daquele duto, um imprevisto congelou o sangue do grupo. Allen West, que havia calculado mal o tamanho da abertura de sua cela, travou. Ele empurrava, forçava o concreto, mas o buraco não era grande o suficiente. A respiração de West ficou descontrolada no escuro. Enquanto ele tentava desesperadamente se libertar, os segundos preciosos passavam. Uma decisão brutal precisava ser tomada. Olhando para o relógio e sabendo que a próxima ronda se aproximava, Morris deu o sinal. Eles deixaram West para trás. A partir daquele instante, não havia mais volta. Agora eram apenas 3. Morris e os Anglin subiram na escuridão pela tubulação de ferro até o telhado. Cada rangido do metal parecia um trovão. Para sair do prédio, precisavam forçar a ventoinha do duto de ar. Com um pedaço de madeira, eles alavancaram a estrutura. Clang! Um estalo de metal cortou o ar da noite e ecoou no pátio inferior. Lá embaixo, um guarda parou. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Os 3 homens prenderam a respiração no escuro, colados na parede, congelados pelo pavor. O guarda olhou para cima, mas como nenhum novo som se seguiu, voltou a caminhar. Livres no telhado sob o vento congelante da baía, o trio carregou a balsa dobrada e os remos. Deslizaram por 15 metros de tubulação na parede da cozinha, pisaram no solo e avançaram como sombras entre os pontos cegos das torres de vigia. Escalaram 2 cercas de arame farpado de 4 metros de altura, sentindo o metal cortar as mãos, até alcançarem a praia nordeste da ilha. Protegidos pela escuridão e pelo barulho das ondas batendo nas pedras, conectaram a sanfona modificada ao bote. O som da bomba manual enchendo a borracha era abafado pelo vento. Vestiram os coletes artesanais e, por volta das 10 horas da noite, empurraram a embarcação improvisada para as águas escuras e traiçoeiras da baía. Remando contra as ondas, engolidos pela névoa, eles desapareceram para sempre. Na manhã seguinte, ao tocar a cama na cela de Morris e ver a cabeça de cera rolar pelo chão, o guarda gritou. O alarme de emergência ecoou por toda a ilha. Uma enorme caçada envolvendo o FBI, a guarda costeira e a polícia local varreu o mar, a terra e o ar. A versão oficial do FBI concluiu que os 3 se afogaram, usando como indício um remo de madeira, pedaços de borracha de capa de chuva e uma carteira impermeabilizada com fotos dos Anglin encontrados flutuando na baía. Mas se eles realmente morreram, por que nenhum corpo jamais foi encontrado, em uma baía onde muitos especialistas acreditam que um corpo teria grandes chances de ser levado pelas correntes até a costa? A partir daí, uma sequência de relatos e alegações começou a abalar a versão oficial. Na própria noite da fuga, um Chevrolet azul de 1955 foi reportado como roubado na região. No dia seguinte, a mais de 120 quilômetros dali, em Stockton, um motorista informou a polícia ter sido fechado na estrada por 3 homens em um carro com as mesmas características. Com o passar dos anos, os relatos familiares ganharam força. A família dos Anglin afirmou ter recebido cartões de Natal não assinados por anos, e análises feitas na época sugeriram semelhanças com a escrita dos irmãos. Em 1989, durante o funeral do pai dos fugitivos, testemunhas relataram a presença de 2 homens usando barbas e disfarces, que assistiram à cerimônia em silêncio antes de desaparecerem. A hipótese mais intrigante surgiu em 2015, quando a família revelou uma fotografia supostamente tirada no Brasil na década de 1970. Uma análise feita por peritos em reconhecimento facial indicou que os traços dos homens na imagem eram compatíveis com os dos irmãos Anglin, embora o achado permaneça como uma hipótese sem comprovação definitiva. Por fim, em 2018, veio a público uma carta enviada anos antes à polícia de São Francisco, alegando ser de John Anglin. Na mensagem, o autor afirmava que os 3 haviam sobrevivido à travessia e vivido em segredo, oferecendo sua localização em troca de tratamento médico para o câncer. O FBI analisou o documento em busca de DNA e impressões digitais, mas os testes foram inconclusivos. Em 21 de março de 1963, menos de um ano após a evasão, Alcatraz fechou suas portas definitivamente. O governo citou os altos custos de manutenção,
Mas o mito da prisão imbatível tinha sido abalado para sempre. Naquela noite, 3 homens desapareceram na escuridão da Baía de São Francisco. Mais de 60 anos depois, ninguém conseguiu provar se eles morreram na água ou se venceram a prisão considerada impossível de escapar.